Vantagens competitivas dos asiáticos. Parte 2. Bem-vindos ao canal Insight Estratégicos para Empresários. No insight anterior, Luiz Carlos mostrou como duas metodologias, a EAV e o Target Costing, foram a base das vantagens competitivas asiáticas. Mas há uma pergunta que raramente aparece nessa discussão. Se a EAV foi criada por um americano, por que são os gestores asiáticos que a utilizam com mais eficácia? E, por extensão, por que o Ocidente, mesmo conhecendo essas ferramentas, não consegue replicar os resultados? A resposta tem duas partes. E nenhuma delas é óbvia. O primeiro motivo está nas ferramentas de custeio e precificação que o Ocidente adota. Todos os métodos de custeio ocidentais foram construídos para atender contadores e economistas, não para orientar decisões estratégicas de mercado. O resultado é que quando uma empresa ocidental tenta usar a EAV e o Target Costing, partir do preço para trás e construir o custo a partir daí, ela esbarra num problema estrutural. A começar pelos seus próprios sistemas de custeio, que não suportam essa lógica. Além disso, as pessoas que comandam as diversas áreas não se ajustam numa interação real. Cada uma opera na sua própria lógica, sem a integração e nem a convergência que IAV e TC exigem. O caso do Mustang funcionou porque Iacocca tinha clareza da ideia e liderou pessoalmente cada área da Ford para que chegasse ao resultado necessário. Soluções técnicas, econômicas e administrativas únicas, combinadas para chegar ao custo que o projeto exigia. Isso é exceção, não regra. Quando se analisa a EAV e o TC separadamente, o quadro fica ainda mais claro. A EAV, aplicada com rigor, gera resultados técnicos reais. O produto é racionalizado, os componentes são avaliados com precisão, o custo é reduzido sem comprometer a função essencial. Mas o que acontece depois corrói esses resultados. A estrutura ocidental, seus sistemas de custeio, sua precificação reativa, seu modelo de decisão fragmentado, absorve o ganho técnico sem traduzi-lo em vantagem competitiva sustentável. O TC, por sua vez, não é uma ferramenta de uso contínuo. Sua aplicação exige um volume considerável de esforço coordenado entre áreas. Usado isoladamente, sem a estrutura operacional adequada que o sustente e que o Ocidente não tem, ele se torna inviável em larga escala. As duas metodologias se potencializam quando operam juntas, dentro de uma estrutura que as suporte. Sem essa estrutura, cada uma entrega muito abaixo do que seria possível, por razões distintas. O segundo motivo é estrutural e está na arquitetura da própria decisão. A EAV, aplicada pela engenharia ocidental, gera resultados reais, mas a EAV, aplicada pelos asiáticos, gera resultados melhores, porque o sistema em que ela opera é mais completo. O mesmo vale para as ferramentas de custeio e precificação. Não é que as ocidentais não funcionem, é que são estruturalmente inferiores às usadas pelos asiáticos, e o resultado que produzem é menos completo por duas razões simultâneas. As ferramentas em si são piores, e não advêm da integração das quatro ciências, operando como uma lógica única. Na empresa ocidental, administração, economia, engenharia e marketing produzem cada um seu resultado, tecnicamente correto, porém limitado por sua própria lógica e não integrado. O gestor asiático, de uma maneira geral, está mais presente em toda a esfera operacional. E essa presença é viabilizada pela integração das quatro ciências, numa lógica comum de decisão. A informação não é parcial e nem desperdiçada, porque o sistema foi construído para não a perder. É preciso mudar o sistema que a sustenta. O que o seu sistema não está entregando? Essa pergunta aponta diretamente para o que as quatro ciências, operando separadas, não conseguem revelar. A resposta é o ponto de partida para construir algo diferente. Um exemplo recente torna essa dinâmica visível de forma quase didática. Tesla e BYD. A Tesla chegou primeiro, com tecnologia superior, marca consolidada e uma narrativa de inovação que parecia intocável. A BYD chegou depois, com uma estrutura asiática aprimorada de decisão,
Estudou e adquiriu também uma tecnologia avançada focada em inovação, com uma gestão operacional integrada e bem coordenada para espelhar o que sua marca exigia. A análise de Luiz Carlos não se preocupa com o resultado final, e sim com o que o duelo revela sobre os dois modelos de decisão. O feito da BID em equilibrar esta balança, até há pouco tempo inimaginável, foi obtido através de um sofisticado sistema estrutural construído sobre a integração das quatro ciências. Assim, custo e preço refletem o valor integral da sua marca. É a mesma lógica do pós-guerra japonês, aplicada em escala global, 6 décadas depois. Até aqui, Luiz Carlos apresentou de onde vêm as vantagens competitivas asiáticas e por que o Ocidente não consegue replicá-las apenas copiando as ferramentas. Mas há algo que ainda não foi dito. O que a literatura sobre IAV e Target Costing não integrou, e que muda completamente a conversa sobre como competir com os asiáticos. No Insight 8, Luiz Carlos apresenta o que está faltando nesse sistema e por que, sem isso, qualquer tentativa de equiparar as vantagens continuará sendo incompleta. Até lá!